Hoje eu vou fazer uma relação entre algumas coisas que acontecem na igreja e aquele filme da Marvel, Guerra Civil. Não sei se você já assistiu esse filme, mas tem muitas coisas aí nesse filme que acontecem na igreja. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. E aí pessoal, beleza? Pastor Bruno do Engrenagens aqui para mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre 3 pontos, né, de semelhança que a gente consegue pegar na história do filme dos Vingadores lá, Guerra Civil, né? Na verdade Capitão América, Guerra Civil. Mas a história da briga entre os Vingadores, né, e a história da igreja, né? E aquilo que está acontecendo com a igreja de Cristo. Vamos então começando, né? Primeiro ponto, os heróis, né? O grupo de heróis. O grupo de heróis me faz pensar muito na igreja, né? Por quê? Porque esse grupo de heróis, dos Vingadores, e o grupo da Liga da Justiça também, né? Um grupo de heróis, né? Multidisciplinar. É um grupo com heróis muito diferentes, com poderes diferentes, com dons diferentes, com talentos diferentes, com uma bagagem, uma história, né, diferente. Alguns têm um peso na história, né, uma tragédia, não sei o quê. Outros é uma história um pouco mais leve, né, mais engraçada. Mas todos eles, né, primeiro com seu dom, com seu talento, com a ferramenta que um dia conseguiu, né, estavam ajudando as pessoas individualmente, tentando fazer a diferença para o seu próximo. Mas aí descobriram que em grupo eles poderiam ajudar mais pessoas, que unidos o poder de ajudar as pessoas ele se amplificava. Então se juntaram e formaram esse grupo. Lembra algum grupo para você? É a Igreja de Cristo, né? Pessoas com dons, com talentos diferentes, com ministérios, missões diferentes, mas todos com o mesmo propósito, né? De fazer a diferença na humanidade, né? De levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Beleza, segundo ponto então, são derrotados por um inimigo muito inferior a eles. Esse grupo, né, é um grupo de vencedores, eles individualmente venceram grandes desafios. E unidos também, unidos eles venceram o Deus da trapaça, eles venceram um exército de robôs, o Ultron lá e tal, mas perderam para um ser humano lá, um ser humaninho, Barão Zemo, um carinha que ficou com raivinha deles e não ficou tipo a vida toda planejando destruir os Vingadores, ficou lá, sei lá, 1 ano, 2 anos, não lembro muito, mas sim, ficou um tempinho planejando porque tava com raiva deles e conseguiu gerar situações que evidenciavam as diferenças deles, que evidenciavam as personalidades e tal, e que de repente os heróis começaram a se destruir, brigar entre eles, e assim no final ele é preso, esse cara, mas ele conseguiu realizar o propósito dele. Então esse cara conseguiu rachar os Vingadores, um cara muito inferior, na igreja nós somos mais que vencedores, nós temos um Deus que nos dá poder para vencer todos os desafios que a gente precisa. Porém, muitas vezes nós perdemos, e não perdemos para alguém melhor que a gente não, perdemos para alguém muito inferior, tá? Perdemos para um cara que já é derrotado, e nós mais que vencedores às vezes perdemos. Deixamos o plano do cara que já é derrotado se concretizar. E como que ele consegue? Como que acontece isso? Como que alguém mais que vencedor perde para alguém que é derrotado? Esse é o terceiro item. Perdemos por causa da divisão, porque deixamos a divisão entrar, porque não fomos capazes de superar as diferenças. E é isso que aconteceu lá com os Vingadores. Parece que a gente é aquelas crianças que só quer estar perto do amiguinho que pensa parecido, que gosta das brincadeiras parecidas. A partir do momento que a gente abre o nosso coração para aquele que pensa diferente, a gente pode crescer muito. Porque às vezes Deus revelou coisas diferentes só para ele. Tem uma preocupação, sabe? Queima no meu coração
essa questão da unidade, né? Quando eu estava fazendo curso de teologia, foi meu tempo como líder de adolescentes e a gente juntava várias igrejas muito diferentes para fazer coisas com os adolescentes e a gente viveu uns milagres, a gente viveu um negócio que, cara, foi sobrenatural. Por quê? Eu acho que a gente viveu ali uma coisa do reino de Deus, assim, que às vezes a gente não vive, que pouca gente vive porque não está aberto para se relacionar, para ser um com outras igrejas, com outras denominações, com outras placas, porque a gente está muito apegado à nossa placa, ao jeito que a nossa igreja faz. Cara, eu não sei o quanto que a gente deixa de viver a realidade de Deus por causa dessas bobeiras. Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. A última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz, né, quando ele estava se preparando, né, fazendo se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você ia fazer? Você ia fazer todas as coisas importantes, você ia fazer uma listinha quais as coisas importantes que eu devo fazer nos meus últimos momentos de vida. Jesus, eu imagino que ele fez uma listinha e ele conversa algumas coisas, umas últimas lições com os discípulos. Depois ele ora pelos discípulos e depois ele ora por você e por mim. Ele ora pela igreja de Cristo que um dia iria nascer. Tá, mas o que ele ora? Ele ora para que a igreja de Cristo seja um, para que ela consiga vencer as diferenças. Porque, cara, desde aquela época a igreja era diferente. Você vê, Paulo escreveu as cartas e as igrejas que Paulo conversa lá são muito diferentes uma da outra. E a gente vê lá em Apocalipse, a carta para as igrejas, as cartas são muito diferentes as mensagens, porque cada igreja tem os seus erros e os seus acertos, mas cada uma delas vai prestar conta e vai se ver com Deus. E por elas estarem erradas ou certas em alguns pontos, elas não deixam de ser igrejas de Cristo, elas não deixam de fazer parte daquela mensagem. E assim, tá bom, então é importante ser um, mesmo que as igrejas sejam diferentes. Mas para que eu vou ser um? Na oração Jesus fala, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que foi o Pai que me enviou. É para isso que a gente tem que ser um, para que o mundo creia. E cara, hoje o mundo fala que Jesus foi um profeta, Jesus foi um exemplo de líder, foi um homem sábio, foi um filósofo, mas pouca gente acredita que Jesus foi o Filho de Deus, né? Foi o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Então, o mundo não crê por culpa de quem? Por culpa da igreja, que é incapaz de ser uma, que é incapaz de viver em unidade com as outras igrejas de Cristo, porque fazem alguma coisinha diferente, tá? Bom, esse é o vídeo, pessoal. Precisamos ser um, precisamos, como engrenagens, alinhados, próximos, girando junto para o mesmo propósito, para que esse reino aconteça, para que a vontade de Deus para essa terra aconteça, para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Filho que se fez carne para nos salvar, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, espero que essa mensagem abençoe a sua vida, compartilha, tá? Com seus amigos, com jovens, com adolescentes, com nem tão jovens, né? Com seu pastor. Eu creio que essa mensagem vai abençoar muitos e eu creio que essa mensagem vai despertar igrejas para viverem, para buscarem essa realidade, para vencerem as diferenças, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal, não esquece de curtir, deixa seu comentário aí, espero que tenha te abençoado. Falou, pessoal, até mais!